manhã, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Eu quero pedir a atenção dos irmãos, de todos, servos de Deus que aqui se encontram essa noite, e neste momento nós venhamos prestar atenção na palavra. Porque eu tenho para mim que esse é um momento especial, é um dos momentos primordial do culto. Os irmãos sabem que nós viemos aqui essa noite com propósito. O nosso propósito maior é cultuar a Deus, apresentar o nosso culto, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na participação da igreja, o culto para Deus envolve a adoração, louvores, testemunho, oferta e a palavra de Deus. Então é um momento ímpar dentro da igreja e para com a igreja, na sua adoração para com Deus. Eu fiquei muito alegre no culto de ontem, porque ontem Deus fez algo tremendo aqui. Eu cheguei ali e falei para o Cauã, olhei para a igreja e dei aquela murmuração santa, se tem, né? Não tem isso. Mas eu disse, meu Deus, cadê os irmãos? Mais uma vez deixou o jovem só. Mas daí a pouco começou a chegar os irmãos de casa. Eu me alegrei. Começou a chegar os irmãos de fora. Eu me alegrei. Começou a chegar os grupos convidados. Me alegrei. E me alegrei mais ainda, porque o Espírito Santo começou a se manifestar no meio da igreja de uma forma gloriosa e especial. E todos aqueles que estiveram aqui ontem, essa noite, viram que realmente Deus se fez presente, o Espírito Santo se manifestou. É um culto de sábado denominado culto com jovem, mas o culto com jovem com a igreja e também com, aleluia, a presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus neste lugar. Eu estava trabalhando hoje, e ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu estava alegre. Está ótimo, tira aquele negócio para mim ali tira para mim, irmão, tira para mim, pode deixar aí comigo, pode tirar esse negócio preto aí, que aí vai ficar saindo a voz. Só isso, deixa. Pronto. E aí, irmãos, está ótimo, Deus abençoe, está ótimo, Valmir, não precisa mais não. E eu fiquei muito alegre porque eu falei, Senhor, graças a Deus que o Senhor não nos desampara. O Senhor não desampara a sua igreja. Eu tenho a certeza de uma coisa: enquanto você for fiel a Deus, enquanto você honrar a Deus na sua vida, Deus estará sempre com você. Quando todos te desampararem, Deus
se levanta em teu favor. E levanta a multidão para estar do teu lado. Quando alguém dizer para você que a obra que você está fazendo para Deus vai fracassar, porque alguém saiu, porque alguém te abandonou, levante a tua cabeça e olhe para o autor e consumador da sua fé e diz: Jesus, continue comigo. Glória a Deus. Porque foi dessa forma que o Senhor falou comigo um dia: enquanto eu for fiel a Ele, Ele não vai me desamparar e desamparar a igreja qual eu estiver apacentando. Deus não vai fazer isso com um crente fiel a Ele. E eu me alegrei muito, porque aqui eu vi os jovens, e adolescentes adorando a Deus. Eu vi um grupo ali e eu fiquei muito maravilhado. Irmãos, coisa gostosa estar na presença de Deus. Tem lugar melhor que esse? Não tem. Não tem. E voltando aqui para dentro da palavra, Romanos capítulo número 5, e do versículo 1 até o versículo de número 10 que eu li. Eu estava por esses dias meditando na palavra de Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para hoje. E Deus, Ele começou a falar no meu coração, e o Espírito Santo me direcionou mais uma vez para essa palavra. E eu disse: Senhor, eu já preguei sobre esta palavra alguns dias atrás, e o Espírito Santo de Deus voltou a falar ao meu coração: prega de novo, porque muitos que estarão neste culto não estavam naquele culto, precisam ouvir. E aqueles que estavam naquele culto precisam ouvir de novo. Porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo de Deus começou a falar profundamente no meu coração ao meditar nesta palavra, e me trouxe à mente quando Deus, usando o profeta Isaías, ele disse que assim como a chuva e a neve desce do céu, cai na terra e para lá não torna mais, mas rega a terra, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a minha palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Antes farás o que me apraz e prosperará naquilo para que ela foi enviada. Eu estava meditando nesta palavra, e a Bíblia, no capítulo 5 e no versículo de número 12 desse mesmo capítulo, referindo à ocasião em que Adão, desobedecendo a Deus, pecou juntamente com Eva, a Bíblia vai dizer nesse versículo 12 que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou-se a todos os homens, por isso todos pecaram. No capítulo 3 de Romanos, versículo 23, se não me falha a memória, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. Eu abro um parênteses aqui, porque alguns dias atrás eu estava evangelizando, e alguém disse que não precisava vir para a igreja, alguém disse que não precisava receber Jesus como único e suficiente salvador da vida dele, porque ele não pecava. Ele disse que ele não roubava, ele não matava, ele não adulterava, ele não falava mal de ninguém, ele fazia boas obras. É como se ele dissesse assim: eu não sou pecador, eu sou perfeito e eu sou justo. Mas a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. E em Isaías 59, versículo 2, se não me falha a memória, a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como trápulo de imundícia. Isaías 64, 6. Isaías 60, 59 vai dizer que os nossos pecados faz divisão entre nós e Deus. Forma-se uma barreira, o pecado entre
transgredir a lei de Deus, é errar o alvo. Glória a Deus. O pecado afasta o homem de Deus, impossibilita o homem e a mulher de manter uma relação íntima com Deus. Era dessa forma que Ló se encontrava. Era assim que nós estávamos, perdidos, mergulhado no lamaçal de pecado, mergulhado em ofensas e pecado, ofendendo constantemente a santidade de Deus. Estávamos na cadeira do réu, prestes a ser julgado e condenado. Estávamos como alguém que está em uma areia movediça, está descendo, se aprofundando com areia no pescoço, prestes a morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas no mesmo versículo diz que o salário do pecado é a morte. Diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus, irmãos, que é rico em misericórdia, gracioso, bondoso, Deus, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos vivos. E Deus me fez entender algo tremendo. E Deus é tão bom. E nos 45 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia perdido, Deus se levanta em nosso favor e nos socorrer. Porque a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. João vai dizer no capítulo 3, versículo de número 17, se não me falha a memória, e Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Paulo escrevendo para Timóteo, aleluia, na carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai dizer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí eu fico maravilhado, irmão Edivaldo, porque o verbo encarnado chega na casa de Zaqueu, e ele disse assim: hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. Glória a Jesus. O versículo chave que eu quero aqui essa noite trabalhar com a igreja é o versículo 8 do capítulo 5. Aleluia. Mas Deus prova. Deus precisava provar alguma coisa. Deus precisava. Às vezes a pessoa pede: me dá uma prova. Me dá uma prova se tu me ama. Mas para dar essa prova você precisa de alguma coisa. Não é assim que fizeram com você? Quando você namorava, dizia: me dá uma prova para ver se tu me ama. Vai, besta, da tua prova. Vai da tua prova. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Me dá uma prova para ver se tu me ama. Vai, besta. Ele come, chupa, só deixa o bagaço. Porque o diabo é estrategista. Glória a Deus. Esse dia eu vi uma mocinha, coisa linda, né? O camarada passando o braço, coisa linda. Passando todo dia, passando de braço, tá passando de braço. Daí a pouco passou o dia, a mocinha com barrigão, sozinha. Cadê o camarada? Vai, besta, entregar o ouro antes da hora. Isso é revelação de Deus. Glória a Deus, aleluia. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Não se apressa. Não se apressa. Se for de Deus, é de Deus, é teu. E ninguém toma. E ninguém toma, mas não se aventura para agradar os outros. Ninguém jamais faria o que Deus fez por nós. Ninguém jamais faria
que Deus fez por nós. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 32, e nem mesmo seu próprio filho ele poupou, antes o entregou por nós. Ouça aqui essa noite. Eu disse isso aqui, eu vou dizer de novo. Ninguém ama como Deus ama, porque a medida do amor de Deus só Ele tem. Essa medida de tal maneira só Deus tem, só Deus sabe amar assim. Mas ninguém ama desta maneira. Glória a Deus. Ele nos amou de tal maneira e nem mesmo seu próprio filho poupou. Antes o entregou por mim e por você. Para morrer naquela cruz do Calvário, derramando seu sangue, porque o castigo que estava sobre ele era para ser nó para nós. A cédula que era contra nós, ele cravou naquela cruz. Para mim, você estar aqui, o que me chama muita atenção, esse amor de Deus é tão grande, tão tremendo. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 5, 18 e 19. Vai dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A iniciativa de reconciliação não parte diretamente dele. É ele que busca reconciliar o homem com ele, dando seu filho para morrer na cruz. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Irmãos, uma mensagem como essa é uma mensagem que nos leva a refletir como nós estamos cuidando da nossa alma, como nós estamos cuidando desse relacionamento com Deus. E outrora nós estávamos mortos, mas a graça, a maravilhosa graça, a inefável graça que as crianças louvou aqui essa noite. Oh, glória! Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí, o versículo 1 do capítulo 5 vai dizer assim: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo aqui, a partir desse momento de reconciliação, nós somos justificados pela fé na pessoa de Jesus. Nós saímos de um patamar de inimigo para a condição de filho. A Bíblia diz que nós passamos a ter paz com Deus. Você sabe o que é essa paz aqui? Sabe o que é essa paz aqui? Glória a Deus. Essa paz aqui é mais do que uma paz de espírito. Vai além do que uma paz com um inimigo qualquer. Essa paz aqui é uma paz que te leva a te dar o direito, o acesso ao trono da graça. A porta do palácio celestial se abre para você agora, está aberta, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora o acesso está livre.
como filho da ira, não podíamos chamar. Glória a Deus, aleluia. Irmão, meu Deus do céu, isso aqui é de uma profundidade muito grande, porque o nosso relacionamento com Deus foi cortado esse relacionamento lá no Éden. A partir do momento que o homem pecou, foi expulso do jardim, foi expulso da presença de Deus. Mas Jesus é um novo Adão. Ele traz a reconciliação por intermédio da sua morte, do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele faz algo tremendo para com a humanidade. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo aqui uma das bênçãos da justificação. O que é justificação? É tornar-se justo diante de Deus, através da justificação pela fé na pessoa de Jesus. Nós nos tornamos justos. Os irmãos entenderam? Ou condição para se aproximar de Deus. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui essa noite? Eu falei esses dias e vou dizer de novo: ninguém tem direito, se tu se arrependeu de verdade, se tu confessou e deixou de verdade, tu alcançaste misericórdia de Deus, e ninguém tem direito de lançar o teu pecado. E outrora Jesus cravou na cruz no teu rosto hoje. Ninguém, nem o diabo, porque hoje você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Olha o versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Justificado pelo seu sangue. Glória a Jesus. Irmão, não existe esse negócio de maldição hereditária. A Bíblia diz que a alma que pecar, ela morrerá. Nem o filho vai pagar o pecado do pai, nem o pai vai pagar o pecado do filho. Foi pregado aqui pela Kelly. Algumas consequências vai refletir no meio da família, mas cada um dará de conta de si a Deus. Não existe maldição hereditária, irmão. Você hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Repreende este mal. E disseram, e vem do seu avô, do seu tratadavô, e não sei o que. Joga essa maldição por terra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. O acesso hoje está livre. Obrigado. O acesso a essa graça está livre. Graça, favor imerecido. E às vezes alguém diz: eu tenho, eu posso, eu consigo, eu faço, eu realizo. Somos apenas comedores de farinha. Quem faz tudo é Deus. É a graça, favor imerecido. É a graça, é Deus não nos dá aquilo, é Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Graça é Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, porque nós não merecemos. Mas Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele enviou o seu Filho. Estava lá na glória, mas Ele abriu mão, porque a Bíblia diz: mesmo sendo na forma de Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Por
Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos o nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse, e só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ei, calamaia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós podemos dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje nós somos propriedade de Deus. Lembra isso, igreja? Lembre isso aqui por toda a sua vida. Eu, você, nós somos propriedade de Deus. E uma vez liberto do pecado, como a Bíblia diz aqui, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou lendo Romanos 6, versículo 10, 11 e 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas concupiscências. Hoje, nós tendo o Espírito Santo em nós, o pecado não deve reinar mais na nossa vida. Podemos até pecar, mas viver naquelas práticas antigas de outrora, nunca mais. Nunca mais o pecado terá domínio sobre nós. Olha o versículo 13 do capítulo 6 de Romanos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha o versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedecei, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Uma vez nós deixando com que nossa vida sirva ao pecado, a tendência é a morte. Mas a orientação da Bíblia é de obedecermos para a justiça. Mas a mas graças a Deus, é tendo sido servo do pecado, obedecer-te de coração a forma de doutrina a quem for te entregue, e liberto do pecado, fosse feito servo da justiça. Irmãos, a gente lembra de outrora, da vida, e nós vivemos, e muitos de nós e tínhamos certos tipos de vício, e para nos alegrarmos, nós vivíamos na prática desses vícios. Era o pecado que dominava sobre nós. Nós não tínhamos força para lidar com o pecado. Mas hoje, quem bebia, resiste à bebida. Quem fumava, resiste ao fumo. Quem se prostituía, resiste à prostituição. Quem praticava diversos tipos de pecado, oferece resistência para todo e qualquer tipo de pecado. Porque se alguém está em Cristo, igreja, se alguém está em Cristo, as coisas velhas e eis se fez novo. Então não reine mais o pecado em vossos corpos mortais.
Quem sabe tem alguém aqui esta noite que tem lutado de dia e de noite contra esse pecado que é tão de perto te rodeia. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Valorize o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, porque aquele lugar era para ser meu, seu, nosso. Mas Ele de bom grado, de boa vontade, oh glória, oh glória, oh glória, Ele disse: Pai, não tem ninguém para ir, eu vou. Eita glória. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aleluia. E João Batista vê ele passando e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu vou terminar. Versículo 9: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa é a garantia que os salvos têm. Uma das garantias é essa: ser livre da ira. Irmãos, não saia daqui essa noite, ou saia daqui essa noite, mas ao sair, saia diferente. Não volte a praticar mais. Se houver alguém aqui, eu não sei, eu não conheço da sua vida, mas se Deus está trazendo o meu coração para falar aqui, se tiver alguém aqui vivendo na prática do pecado, às vezes a gente não peca fazendo, mas pecamos aqui, ou no aparelho. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Aleluia, Deus. Porque é sério quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que não se perca, mas que se arrependa. Eu sei que de um tempo para cá o Senhor tem me levado a pregar mais uma mensagem expositiva, mesmo porque eu sei que eu tenho um dever. E esse dia o Senhor falou comigo de uma forma, eu disse: Deus, me perdoa, porque o Senhor falou comigo, e eu preciso, e eu devo, e tenho esse dever e essa obrigação de instruir a igreja. Eu sei que não vai satisfazer a muito, mas eu tenho que ter o meu dever, a minha consciência limpa do dever cumprido, porque eu quero entregar para o Senhor uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Eu não quero naquele dia ver muitos chegar na porta e não entrar por causa de omissão minha, por eu não ter ensinado a verdade. Eu sei que por eu pregar dessa forma, muitos não têm se agradado, mas é o meu dever ensinar. Eu sei que muitos não gostam de mim, mas não tem problema. Congrega comigo porque é o jeito, mas não tem problema. Mas uma coisa eu sei, e você está aqui ainda por causa da palavra. Por causa da palavra. Ei, mas eu quero ter o dever de ser dever cumprido.
de pregar a verdade, a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que só erra o caminho quem quiser. Porque a verdade, ela tem sido pregada neste lugar. Nunca se esqueça de uma coisa, igreja. Põe isso na sua mente. Põe isso na sua mente. Não vai pelas pessoas de YouTube. Como é que chama essa turma? Isso não vai por esses influenciadores aí. Estão carregando multidão. E muitos estão deixando de ser influenciados pela palavra. Para estar sendo influenciado por pessoas que não têm compromisso com a verdade. Lobos devoradores. Aleluia. Sugadores. Glória a Deus. A porta é estreita, igreja. O caminho apertado, igreja. Não se iluda com a porta larga e te oferece bem como quer e permaneça como quer. Lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Era 10 virgens. 10, todas eram virgens. Mas quando o Senhor veio, só entraram 5. Encontraram a porta fechada. Glória a Deus. A reserva, irmão, ela é fundamental. Olha, eu vou dizer mais uma vez aqui. A reserva, ela é fundamental. E essa reserva eu não encontro na minha esposa. A minha esposa não encontra em mim. Eu vou falar de novo. Eu ajudo ela em oração, ela me ajuda em oração. Mas se eu não tiver o meu particular com Deus, eu for esperar dela. Salvação individual. Glória a Deus. Salvação individual é entre você e Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque nós entramos na ceia. Mas guarda essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Tá bom, igreja?